Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. Iniciamos com o programa de hoje, uma série de programas em que vamos falar sobre liberdade, sobre democracia e, naturalmente, sobre o 25 de Abril, neste ano de 2024, em que assinalamos os 50 anos da Revolução dos Escravos. O nosso convidado ao longo dos próximos programas vai ser o Marco Oliveira, da comunidade Bahá'í de Portugal. Marco, muito obrigado por estares connosco. Como é que os Bahá'ís receberam o 25 de Abril, há 50 anos? Há 50 anos, os Bahá'ís receberam o 25 de Abril com um misto de entusiasmo e expectativa. Aquela revolução significava o fim de décadas de vigilância, de hostilidade e repressão dos Bahá'ís e das suas atividades, não só em Portugal, mas também nas ex-colónias. Com a revolução, acabaram as rusgas ao centro Bahá'í, acabaram as rusgas às residências particulares dos Bahá'ís, acabaram-se os telefones sob escuta, a correspondência desviada, as detenções arbitrárias, os interrogatórios nas esquadras da polícia e, às vezes, até interrogatórios na sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, aqui em Lisboa. Por tudo isso, os Bahá'ís receberam o 25 de Abril com esse misto de expectativa e de entusiasmo. E passados 50 anos, como é que tem sido a relação entre a comunidade Bahá'í e o Estado português desde o 25 de Abril? Logo no ano a seguir à Revolução, a comunidade Bahá'í foi reconhecida oficialmente pelo Estado português como uma confissão religiosa. E desde então, todo o relacionamento da comunidade com o Estado português, seja através das autarquias locais, seja através do Governo Central, pauta-se por um ambiente de cordialidade, respeito mútuo e entendimento. Os Bahá'ís deixaram de recear qualquer represália do Estado português por praticarem a sua religião, por organizarem as suas atividades. Nós percebemos que para o Estado português a liberdade religiosa é um princípio fundamental. Estamos a celebrar os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa. Mas Portugal também leva esse princípio para as organizações internacionais de que é membro. E nós hoje vemos com muita satisfação que o Estado português, através de vários governos, nos organismos internacionais que faz parte, levanta a sua voz em defesa dos Bahá'ís do Irão, dos Bahá'ís do Iémen, que são perseguidos nesse país apenas por praticarem a sua religião. Portanto, digamos que é uma forma muito satisfatória deste balanço. 50 anos de democracia em Portugal. É curioso perceber o que é que a comunidade Bahá'í, ou a fé Bahá'í, tem a dizer sobre a democracia. Geralmente, quando um representante de uma confissão religiosa ou um líder religioso fala de democracia ou da organização política de um Estado, isso é uma espécie de reflexão política ou teológica. Bom, com a fé Bahá'í é diferente, porque a democracia é referida nas próprias escrituras Bahá'ís. E aqui temos que contextualizar. A fé Bahá'í surge num século XIX, um século onde na Europa vão surgindo várias ideologias políticas e algumas democracias vão afirmando e consolidando. E Bahá'u'lláh, nascido nesse século XIX, ele envia aos reis e governantes desse tempo várias epístolas. Epístolas onde não só anuncia a sua condição de manifestante de Deus, mas também aconselha esses governantes em matéria de governação. E é nesses conselhos que nós vemos o elogio da democracia representativa e a condenação de todas as formas de tirania. Há uma epístola onde, por exemplo, Bahá'u'lláh se dirige aos representantes eleitos do povo. E ele diz-lhe o seguinte: ó representantes do povo eleitos em todas as terras, consultai juntos e que a vossa preocupação seja apenas aquilo que beneficia a espécie humana e melhora a sua condição, se sois daqueles que perscutam. Isto é, ele diz para os deputados eleitos pelo povo que as suas preocupações não devem ser apenas para com aqueles que os elegeram, apenas com as populações da sua região ou do seu país. Eles devem se preocupar com todos os problemas da humanidade. E, portanto, resumindo a minha resposta, eu diria que para os Bahá'ís a democracia não é uma opção ideológica. A democracia é algo que está incrustado nos nossos ensinamentos. E o que dizer da democracia no nosso país? Bom, passaram 50 anos desde o 25 de Abril, passaram 2 gerações e costuma ser que os tempos mudam com as pessoas e as pessoas mudam com os tempos. De facto, a nossa democracia cresceu, amadureceu e institucionalizou-se. Mas há alguns sinais que nos preocupam. Nós vemos, por exemplo,
que há muitas pessoas que não participam nos atos eleitorais e seria importante encorajar, estimular essa participação. Por outro lado, parece-nos que seria importante aperfeiçoar a lei eleitoral, permitindo que cidadãos independentes, sem qualquer vinculação partidária, se pudessem candidatar ao Parlamento Nacional. Isto já acontece em vários países europeus, onde existem círculos uninominais e depois um círculo nacional, mas parece-nos que é uma forma de aperfeiçoar a lei, revitalizar a democracia e, consequentemente, encorajar a participação do maior número de cidadãos nesses atos eleitorais. Em 30 segundos, o que é que a comunidade Bahá'í tem a oferecer para o aprofundamento da democracia? A comunidade Bahá'í é uma comunidade muito diversificada, mas também é unida e coesa. E é exatamente essa unidade e essa coesão na diversidade que nos parece que o nosso país precisa. Nós vemos alguns sinais de erosão da coesão social e nós apresentamos algumas soluções e alguns exemplos em termos de coesão social. E, se me permites, já chega, falando de política, normalmente falamos de partidos e o que está partido não está unido, portanto, não está de acordo com os ideais Bahá'ís. Marco, muito obrigado por ter estado connosco hoje. Obrigado. Nós vamos continuar a falar sobre este tema da democracia, sobre a liberdade nos próximos programas. Fique connosco. Até lá.